A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Esperando a galera chegar. Estamos ao vivo aqui na bênção para mais uma live. Esperar o pessoal chegar. A gente vai estar compartilhando testemunhos hoje, muito produtivo. Uma bênção. E aí, Pri, tudo bem? Como é que você tá? E aí, vô, tudo bem? Vamos começar? Vou te chamar aqui. Hoje a live é de testemunhos. A gente vai compartilhar testemunhos. Vai ser benção. O Arthur vai começar. Estou esperando ele aceitar o convite que eu mandei para ele para entrar ao vivo aqui conosco. Tudo bem, Caroline? Hoje vai ser bênção em nome de Jesus. Né? Grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós e a gente tem que compartilhar. E como está a quarentena aí para vocês? Tudo bem, vó? Ana, como é que a senhora está? Tá bem? Eu vou compartilhar um pouquinho de como vai ser o testemunho, a live de testemunhos. Acho que o vô não aceitou. Vou chamar pela Ana aqui. A live aqui. Esperar ela aceitar aqui. Então, hoje a live de testemunhos, teremos 2 testemunhos sendo compartilhados, do Arthur e do Léo. Os 2 estarão compartilhando testemunhos abençoados. A gente vai ser muito edificado, se Deus quiser. E no meio do testemunho, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para eles, eu vou estar anotando e vou estar passando para vocês. Para eles, quer dizer, para eles as perguntas. Vai ser bênção. Oi, vô, eu te convidei, o senhor não aceitou aí. Eu agora estou convidando a Roana, né, para compartilhar testemunho. Vai ser bênção. Tudo bem, Sanches? Oi, Vanessa. Tudo bem? Deixa eu chamar aqui o Arthur de novamente. Estou te convidando, Arthur. E aí, Val, tudo bem? Como é que você está? Meu pai também está aqui. A Tati, a Sandra, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos tentando aqui fazer a conexão com o Arthur para ele compartilhar testemunho aqui conosco. Como anda a vida de quarentena de vocês? Calma que eu acho que agora vai. Agora vai. Espera um pouquinho que agora vai. Se Deus quiser. Agora está conectando. Agora foi. Vou. Arthur? Vou. Oi, oi, tá me vendo? Agora sim. Tudo bem? Agora sim. Tudo ótimo, graças a Deus. E com o senhor? Estamos aí, né? Sabe como é? Velho de quarentena é um problema sério. A E aí, como é que Vanessa tá? falou que a quarentena dela é cada dia um dia. A Sanches está falando que só Tô, comendo. O pessoal tô com tá. muito, tô com muita saudade, viu? Eu também tô morrendo de saudade do senhor. Então, A Vitória até acabou quando... de entrar, tudo bem, Vitória? Pessoal que tiver alguma pergunta, conforme o Arthur estiver contando testemunho e quiser compartilhar, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Ele vai estar compartilhando. Qual testemunho o senhor vai estar compartilhando conosco hoje?
O testemunho da minha história, o tempo que eu me afastei da igreja. E Ótimo. os motivos que me afastaram da igreja, né? Ótimo. Então, se o senhor quiser começar, pode começar, avô. Então, Jéssica, olha, se são testemunhos que você espera. Veja bem, eu tenho 72 anos de idade hoje e eu nasci na igreja evangélica, porque minha mãe, quando eu nasci, quando eu vinha ao mundo, minha mãe já era cristã, já era evangélica. E eu nunca conheci outra religião na minha vida, a não ser a cristã, a evangélica. Eu fui presbiteriano durante mais de 50 anos, depois eu fui metodista há uns 6 anos e hoje eu estou na bênção, sou pentecostal. Então, eu tenho uma história assim, olha. Eu fui criado na igreja e dentro da igreja eu fui solista do coro da minha igreja, eu fui presidente da mocidade umas 4 ou 5 vezes, fui diácono, entendeu como é que é? Tudo isso num determinado momento da minha vida. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu me desviei, literalmente, da igreja e fui para o mundo. Absolutamente me desviei. O mundo tomou conta de mim. Eu era muito jovem, muito inexperiente, tinha sido criado na igreja o tempo todo, até os 18, 19 anos de idade, fui criado dentro da igreja, com aquele rigor da igreja e tal. E eu confesso a você que eu não tinha muita experiência do mundo lá fora. Até que, de repente, surgiu a possibilidade de eu ir para a rua, e como eu cantava, acabei fazendo parte de uma banda de rock, eu comecei a cantar com rock, e aí o mundo foi de uma tal maneira cruel comigo, que eu acabei tendo sucesso como cantor de rock e tudo mais e tal. E acabei indo para a noite, fui na noite cantar na noite, fui cantar rock na noite. E eu fazia um monte de coisa nas noites. Eu continuava cantando toda noite, era chamado por vários lugares, tudo mais, e foi aí. E o E senhor nesse já tempo era casado com a Ana? Não, eu namorava a Ana. Namorado. Ana, eu namorava com a Ana, eu era namorado dela só. Entendeu? É. Quando você quiser me interromper, pode me interromper, tá bom? Eu Tá bom, vou tá bom. falando. Tá Não, bom. eu só queria saber esse detalhe. Não, Se o não, eu senhor... já namorava com ela. Eu namoro com ela desde os 14 anos. Ela tinha 14 anos e eu 17 quando eu conheci ela. Nós começamos a namorar desde essa data. Então, desde essa data que nós estamos juntos, ela me acompanhou em tudo isso, sabe? Na época, a Ana não era cristã, ela era católica. Ela foi criada, tinha uma descendência católica. Então, para ela não foi tão diferente, tão impactante assim, sabe? Ela era acompanhada por mim e eu ia na noite. Muito bem. Aí, o mundo quis completar o que ele estava pretendendo de mim. Eu já era cantor de rock, já subia nos palcos, cantava rock, e de banda e tudo mais. Aí eu comecei a fumar. Comecei a beber, entende? E durante 40 anos eu fumei. E durante 20 anos eu bebi. Uau. E até que a minha mulher, por sentir que a minha situação estava começando a ficar muito grave, eu estava me influenciando muito pelo mundo, eu estava entrando absolutamente, abandonei a igreja, abandonei tudo. E ela, desesperada, o que ela fez? Ela foi para a igreja e se converteu. E aí ela, junto com a minha mãe, passaram a orar para que eu fosse recuperado. E ela começou, já não ia mais comigo, eu ia sozinho. E ela continuou orando, 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 orando. Minha mãe também orando, 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 pedindo. E sem eu saber, eu não sabia disso. Mas elas faziam isso, né? Pedindo que Deus tocasse meu coração e me trouxesse de volta, né? Aí, num determinado momento, depois de 40 anos fumando e bebendo, aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a sentir que eu tinha que ir para a igreja, de alguma maneira eu tinha que voltar para a igreja. Não tinha motivo nenhum lá onde na vida que eu estava vivendo, nada, estava bom, estava curtindo, curtia, eu era famoso, era muito bem aceito, muito bem, ia fumar e beber para mim fazia parte da minha vida, estava tudo bem. Veja bem, olha só como é que o mundo é. Eu estava me sentindo bem lá. Mas, de repente, começou a me incomodar o fato de eu estar fazendo isso e sendo um cristão. Começou a mexer muito comigo. Aí começa meu testemunho. Agora começa meu testemunho. Aí eu fui procurar um médico. Um cardiologista disse: doutor, eu queria parar de fumar e de beber.
Aí ele falou, quantos anos você tem? Eu já tinha 55 anos de idade. Uhum. Aí ele falou assim para mim, Arthur, veja bem, você fuma há tantos anos que a nicotina já faz parte do seu organismo. Para você largar de fumar, você teria que fazer uma desintoxicação de 6 a 8 meses, Uhum. gradativamente, porque senão, se você parasse de repente de fumar, você pode morrer de um infarto fulminante. Você entende? Uhum. Aí eu saí de lá chateado, triste, fumando, 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 e aquilo me incomodando. Até que um dia 11 de janeiro, há 15 anos atrás, eu ia descer na rua da minha casa e fui na padaria antes de ir para o trabalho, 6 horas da manhã. Fui na padaria de manhã, pedi um maço de cigarro e uma dose de uísque, às Uhum. 6 horas da manhã. Meu Deus. Então, assim era a minha vida, às 6 horas da manhã. E aí, eu olhei para o cigarro e para o copo, eu não conseguia, a minha mão, eu não conseguia esticar a mão para pegar nem o copo nem o cigarro. A minha mão não andava, eu não conseguia pegar. Eu queria pegar como se eu tivesse com o braço preso, o meu braço não alcançasse nem a bebida, nem o cigarro. Ah, Aí eu peguei, fiquei, na hora, fiquei gelado, comecei a fumigar a cabeça inteira, me fumigou, minha língua ficou grossa, e eu não conseguia pegar, não conseguia pegar. Aí veio uma estala minha, pum! Eu saí na calçada, olhei para o céu e disse assim, Senhor, eu vou fazer a minha parte. uhum. Em nome de Jesus, faz a tua, por favor, que Uau. eu sou fraco. Eu sou fraco, eu tenho medo de não resistir e não conseguir. Me dá coragem, Senhor, me dá força. Uhum. Nunca mais eu fumei nem bebi a partir daquele dia. Uau, glória a Deus. Nunca mais. Nenhum e nem outro. Nunca mais. Uau. Pasme você. Nunca mais, naquela hora, daquele exato momento, Jéssica, eu perdi totalmente a vontade de fumar e de beber. E no dia seguinte acordei como se eu nunca tivesse fumado e nem bebido na minha vida. Uau, só Deus para fazer isso, hein, vô? Só Deus. Não, foi Deus que fez, mais nada. Aí, eu falei para minha mulher assim, olha, eu conheço a circunstância de quem larga de fumar depois de tanto tempo, a pessoa passa por momentos terríveis de abstinência, eu não vou dormir de noite, eu vou ficar irritado, talvez eu seja agressivo com você e tudo mais, com meus filhos, porque é muito difícil fazer isso, é muito difícil conseguir isso, o meu organismo vai pedir, vai reclamar, e eu não sei qual vai ser o meu comportamento. Uhum. Nunca teve nenhum problema a partir daquele dia. Uhum. No dia seguinte em diante, eu fui um outro homem completamente diferente. O Uau. cigarro e a bebida nunca mais fizeram parte da minha vida, nunca mais. Eu voltei para a igreja. Hoje, eu sou um homem recuperado do fumo, da bebida e tudo mais e tal, e Uhum. voltei para a igreja, e eu não voltei para a igreja. Eu fui levado para a igreja pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Uau, vô, glória a Deus. Com a glória de Deus, né? Então, esse meu testemunho, o ISQL, seria um pouco mais longo, porque tiveram algumas outras nuances do passado que aconteceram na minha vida, de que eu estava no mundo e tudo mais, tal, sabe? E eu nunca na minha vida eu posso entender isso, sabe? A Ana continuou do meu lado. Ela nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca me traiu, nunca nada, mesmo eu vivendo esse mundo que eu vivia. Entendeu? Eu dava muito pouca atenção para ela, porque Uhum. eu estava tão entusiasmado com o mundo, em ser um ídolo, né? De ter essa vida assim, que eu não dava muita atenção para ela. Ela podia ter me abandonado, simplesmente, eu não precisava aguentar tudo isso que ela aguentou. Uhum. Entende? Mas Deus me salvou de tudo. Nunca permitiu que isso acontecesse, nunca teve esse assunto na minha casa de separação nem nada. Isso são nuances. Então eu teria que te contar, teria que ter mais tempo para contar mais coisas para você, entendeu? Porque é muito profundo, é um testemunho muito rigoroso do poder de Deus. É um Uau. testemunho que pode mostrar para quem quiser, para quem estiver ouvindo aí, poder mostrar que para o meu Deus, ele é declaradamente o Deus do impossível. Uau. Era impossível aos 75 anos de idade tirar de mim o vício do cigarro e da bebida, porque eu não queria, eu gostava de fumar e de beber. Uhum. Olha onde chegou, olha onde. Vô, travou. É, Travou aí para vocês também? não, para mim não, estou te ouvindo bem Não, aqui. travou aqui. Pode Travou. ir? Pode continuar, vô.
Então para você ter uma ideia, voltei para a igreja porque eu fui levado pelo Espírito Santo para a igreja. Você Aham, entende? Eu voltei aham. para lá. E daquele dia em diante eu comecei a me dedicar na igreja, lá na Metodista eu estava, na presbiteriana e tudo mais, me dediquei demais à igreja, fui muito operante dentro da igreja, como sou até hoje. Como sou até hoje. E parece que esse período de 40 anos nunca existiu na minha vida. Hoje, esse período nunca existiu. Eu não me lembro de absolutamente nada desse período. Hum. Nada. Eu sei que isso aconteceu porque essa história permanece aqui na minha vida, entre eu e minha mulher. Às vezes ela me recorda, ou eu me lembro de alguma coisa assim. Mas essa vida nunca passou de mim. Hoje, eu sinto como se eu nunca tivesse saído da igreja. Uau, glória a Então, Deus. então eu posso dizer, a quem estiver nos ouvindo, que o Deus do impossível existe mesmo. Existe mesmo. Você é testemunha de alguns dos milagres que Deus já fez na minha casa, na minha família, com o Sim, Enzo, por sim, exemplo, sim. né? Então, o Igor foi um outro milagre. O Igor sofreu um acidente terrível, violentíssimo de carro, violentíssimo de carro, entende? E ele sofreu muito, foi parar no hospital das clínicas, foi operado da coluna. Ele corria risco de ficar com defeitos graves, nunca ficou com nada, nunca teve nada, é um homem perfeito, entendeu? Glória a Deus. E depois outras coisas na minha vida financeira, na minha vida profissional e tudo mais. Tal. Deus sempre esteve do meu lado. Nunca nenhuma das orações que eu fiz, tanto para mim ou para quem me pedisse, deixaram de ser atendidas até o dia de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, entendeu? Então, Glória. Jéssica, hoje eu sou outra pessoa e muito feliz de ser o que eu sou hoje, muito feliz de ter encontrado a bênção, Glória a que Deus. porque quando eu saí da Metodista, eu estava sem igreja, estava procurando uma igreja para me poder comungar com a igreja, saber participar da minha vida cristã. E um dia passando na porta da bênção, lá na Cantareira, na antiga bênção, eu entrei para ver como era. Uhum. Estou lá até hoje, são 6 anos, hoje eu sou um diácono da igreja, estou com vocês, ganhei você como neta e tudo mais, né? Hoje a minha vida é outra vida, é a vida que Jesus Cristo me deu. Ou seja, eu acho que Jesus Cristo fez comigo como fez com Lázaro. Ele disse, vem, Lázaro, levanta e anda. E eu acho que foi a mesma Uhum. coisa comigo. Ele disse, Arthur, volta e anda. E foi o que aconteceu comigo. Esse é o meu testemunho. Uau, glória a Deus. Ô, vô, e faz quantos anos que você voltou para Cristo? 15 anos. 15 anos que você está firme e forte com Deus. Eu tenho 72 anos que eu sou de Cristo, cristão. Uhum. Mas eu me afastei Uhum. da igreja nesse tempo, né? E Uhum. depois eu já voltei. Mas eu voltei para a minha vida de sempre. Eu Uhum. tenho mais tempo de cristão do que tempo de mundo. É bem verdade, graças a Deus. Mas aconteceu essa passagem da minha vida, eu me afastei nesse período e Uhum. tudo isso que eu te contei aconteceu comigo na minha vida. Uau. Entendeu? Uhum. Estou à sua disposição agora. Pergunte o que quiser. Amém. Tem alguém aqui que tem alguma pergunta para o Arthur? Alguma coisa que queira saber do detalhe do testemunho dele? Pode perguntar à vontade. Se não tiver, eu vou dar um minutinho aqui, a gente dá tchau e eu vou chamar outra pessoa para compartilhar testemunho. Tá bom? Tá bom? Pode ser assim, vô? Tá, estou à disposição de quem quiser. Pessoal, fiquem à vontade aqui para perguntar. Qualquer coisa que queira perguntar para o Arthur, ele está à disposição. Vô, qual é o seu chamado? Estão perguntando. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre fui na minha vida, desde que eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu venho de uma origem muito humilde, muito simples. Eu tive que trabalhar logo cedo. Então, eu comecei a trabalhar desde os 7 anos de idade. E Uhum. desde os 7 anos, eu ocupei várias posições em várias empresas na minha vida profissional e frequentei a vida, sempre fui muito bem relacionado com todo mundo e tal. Então, eu tenho hoje uma versatilidade muito grande. Eu Uhum. tenho eu poderia ser chamado para algumas coisas, principalmente dentro da igreja. Eu gostaria muito de ser chamado, de ter um chamado dentro da igreja, mas poder emprestar tudo isso que o mundo me ensinou, tudo que eu aprendi, toda a experiência de vida que eu tenho, eu gostaria de passar isso, sabe? Uhum. Passar, por exemplo, você imagina, por exemplo, por um grupo de jovens, quanta experiência eu poderia passar? Com certeza. Muita experiência. Como eu sou uma testemunha de que se você bebe, você pode parar. Você fuma, você pode parar, porque eu parei. Não estou Uhum. dizendo que você pode. Eu parei. E outras coisas mais da minha vida. Eu conheci o mundo lá fora, eu posso dizer com a mão aberta.
para quem quiser ouvir, o que é o mundo lá fora, entendeu? Aham, Eu acho que meu chamado seria mais ou menos por isso aí. aham, Sabe? Gosto muito de pregar a palavra, gosto muito de falar da palavra, aham, entendeu? Gosto muito de falar de Cristo. aham. Esses são meus chamados, é isso. Essa é a minha vida. Amém, irmão. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou não podemos finalizar aqui essa participação com o Arthur? Aí, eu finalizando com o Arthur, eu vou entrar com o testemunho do Léo. O Léo vai estar compartilhando um pouquinho. A Daça falou, e cuidar do altar também é seu chamado, amor. Sabemos que é a diplomacia que é pastoral. A diplomacia pastoral, com certeza. Eu tenho muito orgulho disso, viu? Sou muito orgulhoso dessa posição. Então, Tá certo. Bom, muito obrigada por ter compartilhado. Isso foi muito edificante para nós. Tenho certeza que vai tocar vidas, esse seu testemunho. Vai trazer, às vezes, libertação, em nome de Jesus, para pessoas que têm vício em bebida, em fumo. A gente crê nisso. Em nome de Jesus, né, vô? amém. Glória a Deus. A Ele todas as glórias. Em nome de Então, Jesus vai trazer pessoas para Cristo também, esse testemunho. amém. Se Deus quiser. Se Deus Então, quiser. vô, Deus abençoe sua vida. Muito Amém, filho. obrigada. Eu Imagina. vou finalizar aqui com você e vou chamar o Léo. O Léo está por aí? Já? Tchau, vô. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Amém. Tchau. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou chamar o Léo aqui. Vamos ver se ele está por aqui. O Léo está aqui, vou chamá-lo. Calma. Deixa eu chamar aqui o Léo. Ih, não está indo. Calma. Eu não estou conseguindo chamar o Léo. Léo, será que você consegue me chamar aqui? Para a gente começar a transmitir ao vivo? Que por aqui eu não estou conseguindo te chamar. Uma bênção, né? O testemunho do vô Arthur. A gente chama ele de vô, é um apelido carinhoso, porque ele trata com tanto amor, com tanto carinho as nossas vidas, né? Uma bênção. Espera um pouquinho que eu acho que o Léo pede para ele entrar de novo, já. Léo, escutou? Tá aí, ó. Sai e entra de novo, que aí a gente consegue fazer uma solicitação e você entrar para compartilhar seu testemunho. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. Enquanto isso, eu posso compartilhar um testemunho meu. Enquanto o Léo tá resolvendo esse problema aí. Então, eu vou compartilhar um testemunho do que eu estou vivendo agora, nessa quarentena. Logo quando iniciou as notícias sobre o coronavírus e tal, eu senti no meu coração de começar um grupo de oração na empresa na qual eu trabalho. Né? Uma indústria, então a indústria não para, e todo dia, de segunda a sexta, a gente separa meia hora por dia, para estar orando, buscando a Deus. E a gente já tem vários assim milagres dentro da empresa, de coisas que Deus tem feito através da oração. É uma bênção demais, é muito bom. Agora o Léo está aqui, estou conectando com ele, né? Mas eu quero incentivar vocês a também fazerem Oi, gente. oração. Tudo Tudo bem, bem? Léo? Como é que você está? Bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está Que a bom. quarentena aqui com você? Trabalhando muito, trabalho mais em casa do que na empresa. Não vejo a hora de De voltar. voltar. Muito BO? Sim, nossa, trabalhar em casa é terrível, é muito difícil. Estou trabalhando até agora, parei para falar aqui. Depois vai voltar a trabalhar? Ou Um não? pouquinho mais.
Tá certo. Léo, começa a compartilhar aí seu testemunho pra gente ser edificado. Tá, vamos lá. Eu já contei algumas vezes o meu testemunho na igreja, uma parte dele, só que aqui eu queria contar desde o início, né? De como eu cheguei até esse momento e de como Deus sempre fez muitos milagres na minha vida, né? Eu costumo falar para todo mundo assim que eu sou muito grato a Deus todos os dias, independente do que esteja acontecendo, da dificuldade que eu passo, eu tenho muita fé e muita força, porque eu entendo que eu sou um milagre. Amém. Eu nasci na Zona Leste, né? E eu saí de casa muito cedo, por opção própria. Com 21 anos, eu fui morar na minha casa sozinho, porque eu já morava com os meus tios, porque ainda muito novo, a minha mãe se mudou para o extremo leste e eu não tinha a possibilidade de estudar, porque eu estudava o dia inteiro, tanto na escola quanto no Senai, e eu não tinha a possibilidade de estudar. Então a minha mãe me deixou morando com os meus tios, que os tenho como pais, e por isso que eu criei uma independência muito cedo. E desde jovem eu não sou de família evangélica. A minha mãe, ela é budista até hoje, só que ela sempre me deu uma educação de eu ser livre para eu optar pelo caminho que eu achasse o correto e que eu sentisse no coração que era aquele caminho que eu deveria seguir. E ela sempre me deu uma educação muito espiritual, sempre dizendo, cuida do seu espírito, do seu interior, busca algo que te faça bem e que esteja com você o tempo inteiro. E ainda com adolescente, ainda com 17 anos, eu conheci a Igreja Batista Boas Novas. Ela fica na Vila Zelina e foi lá que eu aceitei a Jesus. Foi o primeiro contato que eu tive, foi maravilhoso. Foi numa cantata de Natal, porque eu comecei a participar do coral da Igreja Batista. Lá foi meu primeiro contato com a música dentro da igreja. Eu já tinha estudado música, eu estudei música há 4 anos na Universidade Livre dos Músicos, só que eu não ainda mexia com música dentro da igreja. Então ali foi onde eu comecei a desenvolver isso dentro de um ministério. E frequentei essa igreja durante bastante tempo. Depois eu me mudei, ainda sem se batizar, tá? Depois eu me mudei, fui morar na minha casa e me afastei da igreja. Ia na igreja aos domingos, muitas vezes não ia, passava semanas sem ir e não frequentava assiduamente assim os cultos. Eu nunca fui de ter vício nenhum em nada, odeio essas coisas, e isso já é o primeiro milagre, né? Porque uma pessoa jovem que mora sozinha, que não tem um direcionamento correto, tem tudo ali a seu dispor. Eu poderia ir para qualquer caminho, mas Deus sempre foi tão presente na minha vida que isso ele não me deixou seguir. Então, eu nunca tive nem vontade de nada, curiosidade, igual todo mundo fala, jovem tem curiosidade de tudo. Não tem, nunca tive, porque isso não foi algo que não sei, acho que eu já sou liberto disso desde jovem. Uau. E aí acabei que mudei de residência e passei a frequentar os cultos na congregação cristã. Aí lá, para você participar de qualquer coisa, você tem que ser levantado dentro da igreja, até para você se batizar. É algo muito diferente do que acontece em outros locais. E eu não tive oportunidade nenhuma, né, de participar. Então, basicamente, eu frequentava os cultos, porém, eu não sentia aquilo dentro de mim. O tempo foi passando e aí eu passei a frequentar a Igreja da Videira, que era também lá onde eu morava, na Zona Leste. E fiz bastante amigos, frequentei essa igreja durante muito tempo, e isso tudo morando sozinho, e isso não conhecia a minha noiva ainda, já estou chegando lá. Aí
ainda frequentando essa igreja, sem ser assíduo, frequentando, mas não levando, vamos dizer assim, levando o ministério a sério. Ia, frequentava, sentava no banco e apenas por frequentar, conheci a minha noiva, a Mariane, que hoje é minha noiva. E Na aí vida? passei... não, eu conheci a Mariane no dentista. Um dentista? Ela trabalhava na clínica onde eu ia no dentista. Aí foi lá que eu a conheci. E aí passamos a namorar. E aí ela falou assim, você gosta de igreja, tudo, a gente poderia procurar uma igreja para frequentar, né? Isso eu morando lá na Zona Leste e ela aqui na Zona Norte ainda. E eu topei. Como eu era músico de muito tempo, eu conheci algumas pessoas daqui também. E aí o que acontece? A gente passou a frequentar a igreja que hoje é era Coração Adorador, aqui na Maria Amália, e aí mudou o nome agora, não É consigo... restauração, né? Isso, Igreja da Restauração. Nós começamos a frequentar lá. E também indo aos cultos só para participar, observar, e ainda eu falei para ela, não é ainda esse local que a gente tem que permanecer. E ela me acompanhando, falou, tudo bem, a gente procura outro. Aí visitamos a igreja de um ex-chefe meu, que era aqui na Cachoeirinha. Também disse, não é aqui ainda. Aí tá, ficamos nesse impasse, fomos na igreja do pai dela, o pai dela da Renascer, nos receberam muito bem na Renascer de Santana, um ambiente super legal, só que ainda não era aqui ainda. Até que um dia ela falou, olha, tem uma igreja ali na Cantareira, onde era o Polo Norte. Aí eu lembrei do Polo Norte, porque eu já tinha tocado no Polo Norte. Só que eu não sabia onde era, que eu não sabia me situar aqui direito ainda. Vamos lá tem um pastor legal, vamos lá. Tá bom. Aí eu lembro que a gente foi numa terça-feira, que era um culto do André Silva. Aí fomos no culto do André Silva. O Bruno perguntou aí, vocês já eram amigos, né, Léo? Eu falei, sim. Sim, Bruno, a gente já era amigo. Aí fomos no culto do André Silva. Aí já gostei, a irmã Rejane nos recebeu de uma forma assim maravilhosa. O irmão Álvaro nos recebeu também. E assistimos o culto. Eu falei para ela, nossa, gostei daqui. Só que eu falei, não, vamos vir de domingo que eu quero conhecer o culto do pastor presidente. Tá bom. Aí fomos no domingo, o pastor me pregou, eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. Uau, glória a Deus. É aqui que eu tenho que ficar. E daí não saímos mais da bênção. Quando a gente chegou na bênção, e aí começam a vir as coisas que acontecem para testificar que é ali que a gente tem que ficar, eu já estava há 4 anos em uma empresa, e assim, eu já fazia trabalho de cargos 2 níveis acima do meu. E eu nunca tinha oportunidade de nada. Eu chegava a ouvir das pessoas lá da empresa, isso eu ouvi direto de pessoas de dentro do RH, que certas pessoas não poderiam ocupar certos cargos. Que era puro preconceito. Isso me destruía. Eu chegava em casa assim, acabado. Que triste. Era terrível. Só que eu continuava orando, né? Eu não saía de lá, continuava orando, e eu sou assim. Eu não dou um passo antes de eu ter uma confirmação. Tá certo, tem que ser assim Porque mesmo. eu não faço nada antes de eu ter uma confirmação, e podem teimar, podem fazer o que for. Enquanto eu não tenho uma confirmação, eu não faço. E assim permaneci. E eu ia para a bênção, eu sentava lá no banco, e aí eu ficava comentando com ela, olha ali, ó, o louvor, isso, aquilo outro, eu posso ajudar. Mas eu só vou ajudar quando eu tiver certeza de que esse é o meu chamado mesmo. E ficava assim, sentado lá, assistindo culto, gostava muito, procurava não participar muito, porque a gente queria primeiro se alimentar. E depois de 4 meses que a gente estava na bênção, eu fui batizado, na bênção. Pelo pastor Sandro. Eu desci as águas no dia 2 de abril de 2017, e isso foi
incrível, foi a melhor escolha que eu fiz e no melhor Amém. lugar que poderia ser. Ah, que bem. E continuei participando, batizado, assiduamente. Uhum. E um dia eu estava sentado no banco, Daça me desculpa, mas eu não lembro a data, mas eu sei exatamente o que aconteceu. A Daça falou comigo no início do culto e falou assim, eu precisava falar com você. Falei, tá bom. Aí eu sentei no banco e esperei ela me chamar. Ela me chamou. Quando ela chamou, tá ela e a Lígia na sala. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Deu ruim. Nossa, o que eu fiz? Aí ela me disse assim, que a gente queria fazer um convite para você participar da nossa equipe de som. Eu lembro claramente que elas falaram ainda assim, você pode pensar e depois vocês respondem a gente. Aí eu falei, não, eu aceito. Uhum. Assim, na hora, foi Uhum. direto, não, eu aceito. Porque já era algo que tinha no meu coração, que quando viesse a confirmação eu iria aceitar. Uhum. E eu aceitei. Logo depois o pastor Najib entrou na sala, foi muito emocionante, assim. Ele orou comigo, me abençoou, disse que contava comigo e estaria junto de mim o tempo inteiro, em todos os momentos. E assim, ele cumpre isso até hoje. Uhum. Até hoje É, o pastor Najib cumpre isso. É inacreditável, assim. a É como Daça um pai provou mesmo. demais. Foi, foi. Ele é como um pai, assim, para mim. É. Porque... E eu falo isso para todo mundo. Uhum. Porque tudo que ele falou, cumpriu. E minha vida tem sido assim na benção. Eu estava nessa empresa e estava acontecendo tudo isso e ainda assim eu aceitei o chamado e segui. Uhum. Porque era para continuar mexendo com música, era Uhum. para continuar fazendo o que eu já fazia e o que eu estudei para fazer, e era para ajudar. Uhum. E eu procuro me dedicar o máximo que eu posso a esse ministério, porque só me trouxe coisa boa, assim, estar ali com eles. E aí, o que acontece? Tempo depois que eu já estava no ministério, eu continuava com muita dificuldade na empresa, fazia trabalhos, não tinha oportunidades. Eu implantei uma ferramenta que gerou milhões de economia para a empresa. Eu treinei a empresa inteira, Uhum. a empresa todinha. Uhum. E assim, ainda não me deram oportunidades. E aí foi o estopim para mim. Eu já não suportava mais, eu já estava mal de saúde, eu já Uhum. estava estressado. E o pastor Fernando, um dia, não sei por que motivos, subiu e contou o testemunho dele. Aquele Uhum. testemunho que ele fala: eu estava numa empresa, eu não era feliz, só que eu tinha ainda o dilema que eu tinha que pagar o estacionamento do meu carro, pagar minha faculdade, fazer isso, fazer aquilo outro. Uhum. E eu não sabia mais o que fazer. Só que teve um dia que eu cansei, irmãos. Uhum. Eu cansei, eu cheguei lá e falei assim, não quero mais, joguei tudo pro alto e fui atrás de uma outra oportunidade. Uhum. E aquilo tocou no meu coração de uma forma assim absoluta, absoluta. Que eu virei para Mariane e falei, você ouviu o que ele falou? Ela ouviu. Falei, então é isso que eu vou fazer. Ela é um pouco retraída ainda, ela ainda sente um pouco de receio na hora de tomar uma decisão. Eu não, quando eu decido eu vou e faço. Uhum. No outro dia eu cheguei na empresa, chamei meu chefe e falei assim, ou eu sou promovido, ou então vocês me mandem embora. Uhum. Foi com essas palavras que eu disse. Sim. Sem saber o que ia acontecer, tendo conta para pagar, tendo casa para manter, tudo isso. Uhum. Ou eu sou promovido ou vocês me mandam embora. Uhum. Aí meu chefe até se assustou, porque eles contavam muito comigo. Eu sou amigo do meu chefe até hoje. Uhum. E aí ele falou, não, Léo, continua desempenhando o seu trabalho, que eu vou ver o que eu consigo fazer. Uhum. Aí, tá bom.
2 meses depois, eu tô no culto e o pastor Najib fala com essas palavras: amanhã vai chegar uma notícia. Uhum. Essa notícia pode ser ruim, Uhum. mas não entenda como ruim. Sorria, dê glórias a Deus, Uhum. porque é Deus te dando a resposta. Uhum. Aquilo me fez se arrepiar todo e eu cheguei na empresa na segunda de manhã. Quando foi 9 horas eu fui chamado e aí eu tinha sido demitido. Uhum. Alguém que é demitido fica triste, eu não fiquei. Não sei por quê. Deus. Não sei por quê. Eu não fiquei. Uhum. E sorri, agradeci todo mundo. Isso aconteceu às 9. Eu vim sair da igreja, quase da empresa, quase 1 hora da tarde. Porque eu fiquei lá com todo mundo, ainda fui almoçar com o pessoal, tudo. Uhum. E isso foi dia 11 de novembro. Uhum. E aí eu falei assim para todo mundo em casa, falei assim, não vou procurar emprego agora não. Eu vou descansar. E detalhe, eu tinha acabado de marcar meu casamento. Uhum. Então, eu tinha acabado de marcar, de fechar tudo, de começar a pagar, tudo isso. E aí eu falei, eu não vou trabalhar agora não, vou ficar em casa, resolver todas as coisas, depois, o ano que vem, eu volto. Posso terminar de receber seguro, essas coisas, eu volto. Uhum. Tá bom. E tô em casa. Organizei CV, LinkedIn, essas coisas que se organiza, mas continuei calmo em casa. Uhum. E 1 mês depois, eu tava olhando o LinkedIn assim, passando, descendo as mensagens, mas não tava procurando nada. Aí vi uma vaga. Uhum. Aí mandei o meu CV, mas assim, mandei por mandar, sem Uhum. esperança nenhuma. Nesse mesmo dia, à noite, era umas 7 e pouco da noite, a menina me mandou mensagem e falou assim, Leonardo, eu vi o seu CV aqui e eu acho que eu tenho uma oportunidade que pode te interessar. A gente pode falar amanhã, de manhã? Tá bom. Falei com ela, a gente conversou por uns 40 minutos, tudo, ela gostou, ok, e marcou para eu ir na empresa. Fui na empresa, falei com a gestora, eu fui recebido como se eu fosse amigo da gestora já há anos. Uau. Então dali eu sabia que eu já estava empregado. Eu só Uhum. esperei a confirmação e veio a confirmação. Uhum. Então assim, eu fiz uma entrevista, eu enviei um currículo e eu entrei depois de 30 dias. Eu não Glória. fiquei nem 30 dias, porque as promessas de Deus são absolutas, né? Só que, ainda assim, não era o local. Uhum. E eu sentia isso. Eu tinha apoio da minha chefe, tinha apoio dos meus diretores, tudo, só que eu ainda sentia que não era o local. Quando foi em maio de 2019, a empresa anunciou que estava sendo... Eu tinha entrado em janeiro. Quando foi em maio de 2019, a empresa anunciou que tinha sido vendido e que ia embora para Campinas. Uhum. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Uhum. Continuei trabalhando, todos da equipe diziam, todo mundo aqui não vai receber proposta. Eu acho que o único que vai ser convidado para ir para o outro endereço é o Léo. Uhum. E eu vou te falar que foi tudo o contrário. Todo mundo recebeu e eu não. Uau. Nem eu e nem minha gerente. Uhum. E nós ficamos até o final da migração. E novamente o pastor Najib falou, essa semana alguém vai começar a sentir um cheirinho diferente. Uhum. Foi com essas palavras, um cheirinho Uhum. diferente. Uhum. Que Deus está presente. É um cheirinho só que ele vai mandar. Tá bom. Uhum. Vou trabalhar. E nessa semana que o pastor Najib falou, eu recebi 6 propostas. Uau. 6 Isso você mandando propostas. currículo, né? Você estando na empresa, mas mandando currículo. Mandei, assim, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa, uma gestora de carreira, Uhum. e que era minha amiga nessa outra empresa que eu trabalhava antes, e ela organizou
o meu perfil, organizou meu CV, tudo, e foi só isso que ela fez. Uhum. E aí, a única coisa que eu fazia era deixar lá aberto para todo mundo ver. Uhum. E em uma semana eu recebi 6 propostas. Eu Uhum. lembro que uma semana antes eu estava conversando com a Mariana e eu falava assim, nossa, já faz uma semana que eu abri meu perfil e ninguém me chamou ainda, porque eu sou meio assim. Eu sou meio... Ué, tá aberto, ninguém tá vendo, por que ninguém tá me chamando? Eu sou meio assim. Uhum. Pois é, mas é Deus testando a gente, né? Na outra Ah, semana foram 6. Eu pude, vamos dizer assim, meio que escolher o lugar para onde eu queria ir. glória a Deus. Acabou que fiz um processo, entrei, Uhum. ainda assim não era o lugar. Esse lugar que eu entrei era um lugar onde a maioria das... Eu não sou crítico de nenhum segmento, nenhuma religião, nada. Uhum. Mas era um local onde as pessoas eram de outros segmentos. Uhum. E que eu via que era muita coisa errada. Mas assim, muita coisa errada mesmo. Uhum. E errado em todos os sentidos, sabe? Promiscuidade, tudo. Um prejudicando o outro de propósito e etc. Uhum. E eu ia trabalhar, mas eu ia sem aquela vontade. Não é o lugar, Sim. não é o lugar. E continuava orando, e continuava orando, e continuava orando. E aí foi numa época que a igreja tinha acabado as cestas básicas da benção. Uhum. Eu lembro bem disso. E o pastor Najib falou no culto, quem pode trazer uma cesta básica? Uhum. Aí a gente sempre leva quando precisa. Aí a gente levantou a mão, e aí chegou em casa e falei assim, Mariana, eu vou levar uma dúzia de cestas. Uau. Ela olhou pra minha cara, você é louco? Eu falei, não, eu vou levar uma dúzia de cestas. Isso, Brunão, eu ia sabendo que não era ali. Apesar de eu ter uma boa posição, um bom cargo, não era naquele local. E aí levei uma dúzia de cestas básicas. Uhum. E continuei indo para essa empresa. Uma sexta-feira eu saí da empresa, eram umas 9 da noite. Assim, não é de hoje que eu trabalho até tarde, eu sempre trabalho porque eu me entrego absurdamente pro meu trabalho, assim. Uhum. Só que eu vim embora sentindo dor no peito. Uhum. Achei estranho, não falei com ninguém. A única coisa que eu falava é que eu não estava gostando e não estava me adaptando. E fiquei quieto. O Uhum. tempo passou, fui ao culto e de novo vem o pastor Najib. É incrível. A Mariane brinca assim, que quando a gente está esperando alguma coisa aqui em casa, que ele pega no microfone e fala, acontece. É absurdo. É Uhum. absurdo. E Já aí ele... fica assim, né? Com a mãozinha. É, Preço desse. exatamente. E aí ele pregou sobre decisão. Que você tinha que tomar uma decisão. E ele falou exatamente o que eu estava sentindo. Que eu não estava me sentindo bem. Que tudo que estava acontecendo, ele falou. Mas ainda assim, dessa vez eu fui um pouco teimoso. Eu falei, não é possível, eu vou tentar. Uhum. Aí fui na segunda, fui na terça. Na quarta-feira eu vim embora e a dor no peito aumentou. E aumentou muito. Uhum. Assim, a ponto de eu achar que eu iria infartar. Uhum. Aí na quinta eu cheguei e pedi demissão. Simplesmente pedi. Não tinha proposta, não tinha nada. Eu Uhum. pedi demissão. Todo mundo se assustou, queriam que eu ficasse tudo, por causa do meu perfil e etc. Só que não deu. Você Ainda eu não conseguia segurei, ficar naquele ambiente mais. não. Ainda eu fiquei na empresa por mais 10 dias para ajudar o pessoal, para passar o trabalho, para Uhum. esperar terminar fechamento, essas coisas. E, e saí. Uhum. Aí, novamente, saí, tendo casa para bancar, casamento, tudo. Uhum. Mas saí. Uhum. E passei a orar em casa. Orar, clamar a Deus por uma saída. E dessa vez eu fiquei um pouco assustado, né? Uhum. Porque eu comecei a achar que o problema era comigo. Uhum. E... Porque o inimigo tenta nos pegar de todas as formas, né? Sim.
E aí eu comecei a achar que o problema era comigo. Então eu comecei a fazer um jejum. Eu fiz um jejum do que eu mais gosto de comer assim, que é pão. Uhum. E fiz esse jejum, procurando emprego, e aí que eu fui entender as promessas de Deus para minha vida. Eu vi uma vaga em uma empresa que é aqui próximo de casa, que é a Riachuelo, Uhum. e mandei. Era um cargo abaixo do meu, Uhum. mas mesmo assim eu falei, vou mandar, porque depois a gente tenta galgar novamente, né? Uhum. Aí achei que nem fossem me chamar e a moça acabou que me chamou. Uhum. E aí ela conversou comigo, a primeira pergunta que ela fez foi: Leonardo, esse nível, faz sentido para você estar nesse nível abaixo? Uhum. Aí eu falei, faz. Na hora eu respondi para ela, faz. E falei Uhum. eu trabalhei a minha vida inteira na Zona Sul, atravesso a cidade inteira e blá blá blá. E então para mim faz. Ela, tá bom. Vou conversar com o gestor da área e aí a gente marca uma entrevista por vídeo. Tá bom. Uhum. Aí marcou a entrevista por vídeo. No início da entrevista ela falou assim, só que eu tenho uma notícia para te dar. Então, deixa eu já falar antes para ver qual é a sua posição. Eu falei, nossa, não vai ter mais, ou algo do tipo. Uhum. Uhum. Ela falou assim, olha, eu conversei com o gestor da vaga e a gente vai subir o nível. Uau! Primeiro milagre. Primeiro Glória a Deus. milagre. Glória a Deus. Falei com ela, contei minha vida inteira, e aí eu achei, no final da entrevista eu achei estranho, porque ela perguntou assim, qual a sua religião? Uhum. Você segue alguma? Uhum. Eu respondi, mas eu achei estranho, porque nunca ninguém me perguntou isso, né? Uhum. Na entrevista. Aí tá. Era num feriado, um véspera de feriado, quando ela falou comigo, e aí fomos viajar, todo mundo, aqui de casa. E aí eu fiquei naquela ansiedade, né? Uhum. Pra acabar logo a viagem, porque eu queria ter resposta logo. Sério, fiquei de um jeito assim, nossa. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa o feriado, eu teria endoidado. Uhum. Aí, quando eu voltei, ela veio com a resposta: vamos marcar de você vir aqui. Que hora que você pode vir? Já achei estranho, porque ninguém pergunta a hora que você pode ir. Perguntam, falam a hora. Aí era 20 minutos aqui de casa, né, que é aqui pertinho. Aí Uhum. fui. Cheguei lá, era só eu e o gestor, ela saiu da sala e eu falei com o gestor por quase 1 hora e pouco. E eu percebia na voz daquele rapaz que era uma pessoa calma, eu senti algo diferente, né? Uhum. Aí no final da entrevista ele me pergunta, qual é a sua religião? Você segue alguma? Aí eu falei, ele falou, mas onde você vai na igreja? Aí eu falei onde era a bênção, tudo. Aí ele, qual é o seu sonho? Aí eu falei, ele falou assim, não, sabe por quê? Porque eu também sou cristão. Uau! E eu vi Deus em você. Uau! E aí nisso eu tinha certeza que eu tinha entrado. Uhum. E ele já me deu a resposta ali na hora, eu saí feliz da vida. Eu lembro que no mesmo dia tinha culto, eu contei padaça. Uhum. E hoje eu estou num lugar onde a maioria das pessoas são cristãs, Uhum. onde o meu gestor é cristão, Uau! onde eu sou ministrado todos os dias pela manhã ele ministra para mim, todos os dias. Uau! Que ele liga aos sábados só para falar assim, olha, Deus abençoe você, sua família, manda saudação para todo mundo. Uhum. Que ele assiste os cultos da bênção, Uau! que ele quer ir no culto da bênção, ele já disse, eu quero ir no culto de oração às quintas-feiras, a gente sai daqui e vai. Glória a Deus! Assim, e aí eu entendi a promessa que Deus tinha para minha vida. Uhum. Que eu saí de casa jovem, muito novo, tinha tudo para ir para um outro caminho, porque eu sou músico, gosto muito de música, sou um amante da música, podia escolher qualquer outro caminho, mas Deus que me escolheu para eu estar dentro da igreja. Uau!
dentro da igreja. Ele simplesmente tirou a minha vontade de tocar música em qualquer outro lugar para eu estar lá dentro da igreja. Servindo. Uau, que bem. E é isso. E por isso que eu costumo dizer para todo mundo que eu sou um milagre. Assim. E é perto da sua casa, né? Não é mais lá, Ao lado, ao lado. não é na Vila Olímpia, não é... Não. Às vezes eu confesso, é muito difícil eu conseguir chegar no culto do horário, só que hoje eu consigo ir em todos os cultos. Antes eu nem conseguia. Uhum. Mas, olha, realmente é um milagre. Por isso que a Daça fala que eu tenho a unção da bênção. Tem o som do emprego bom, né? Ora aí, Léo. Abençoa esse povo aí que está assistindo a gente, para que eles também venham ser abençoados com empregos ótimos. Eu sempre quis fazer isso, eu até comentei com elas um tempo que agora fica para quando a gente voltar, né? Eu sempre tenho muita ideia para a gente fazer as coisas na igreja. De marcar um período com o pessoal que eu mostro, dou dicas de como se portar numa entrevista, o que falar, o que não falar, como formatar currículo, essas coisas, para quem necessitar. Olha que bem. Eu quero estar lá sempre para ajudar. Vamos marcar isso aí, então, quando voltar para a igreja. Com certeza. Vamos marcar para abençoar vidas, porque tem muita gente precisando. Exatamente. E às vezes a oportunidade não vem porque não está preparado para receber. Durante muito tempo eu achava que eu estava preparado, mas eu podia estar preparado tecnicamente. Só que espiritualmente ainda não. Então o tempo é só dele. A gente tem que começar a entender o tempo dele e agir conforme ele quer. É o que eu falo para todo mundo. Todo mundo me pergunta, eu falo, calma. O tempo é dele. Amém. Tá aí. A Daça está falando aí, ó, do acústico, né? Sim, o acústico. Tenho algo que eu já passei para elas, da gente, junto com o louvor, realizar um acústico. Acústico da bênção. Uma noite de adoração. Já tem o nome, tem tudo desenhado. Só que a gente não teve tempo de formatar. Você tinha comentado isso comigo também. Exatamente. E a gente vai fazer, né? Ó, Daça, vamos fazer. É tempo da live, já. Realmente o tempo tá acabando. Tá acabando a live. É tempo da gente dar tchau. Mas a gente tem que fazer isso mesmo para ontem, igual ela falou aqui. Vamos fazer. Isso aí. Muito obrigada, Léo, por ter compartilhado um pouco da sua história, seu testemunho. Deus te abençoe por isso. Amém. Foi bênção, edificou nossas vidas. Amém. Deus abençoe cada um que está aqui hoje também assistindo nossa live de testemunho. Espero que vocês também tenham sido edificados. Que vocês não venham sair da mesma forma que entraram nessa live. Que vocês venham sair com mais sede, mais vontade de crescer, de ser abençoado, de buscar Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigada, Léo. Beijo, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vou encerrar aqui.